estejam preparados, porque não sabeis em que hora tem de vir o Filho do Homem. Todos sabem que algum dia morreremos, que se morre uma só vez e que não há coisa mais importante do que a morte, porque do instante dela depende o de sermos felizes ou desgraçados para sempre. Todos sabem que a boa ou má morte depende de uma boa ou uma má vida. Como então se explica que a maior parte dos cristãos vivem como se nunca fossem morrer, ou como se importasse pouco morrerem bem ou mal? Vive-se mal porque não se pensa na morte. Lembra-te dos teus fins últimos e nunca pecarás. É o que está em Eclesiástico. Devemos então nos persuadir de que no momento da morte não é o tempo próprio para regular as contas e pôr a salvo o negócio da salvação eterna. Os prudentes do mundo tomam um tempo oportuno para os seus negócios todas as providências para de fato obter lucro, desenvolver a sua empresa, enfim. E na saúde do corpo, nunca deixam de tomar os remédios necessários. O que diríamos de um homem que, querendo entrar em uma universidade, por exemplo, somente procurasse estudar ali, no momento da prova? Não seria taxado de louco, de maluco, o comandante que esperasse o momento do cerco ali à sua tropa para poder fazer um plano de ataque e conferir as munições? Não seria loucura por parte de um piloto, por exemplo, se alçasse voo, começasse a voar, antes de conferir se tem de fato combustível suficiente para chegar ao destino? Tal é, todavia, o procedimento do cristão que espera que a morte chegue para que naquele momento colocar em ordem então a sua consciência. Quando a morte cair sobre eles como tempestade, diz o Senhor, então invocar-me-ão e não os escutarei. Comerão o fruto do seu caminho. O tempo da morte é um tempo de perturbação e confusão. Então os pecadores invocam o socorro de Deus, mas somente com o receio do inferno, em que se veem próximos a cair, sem verdadeira conversão, e por isso, assim, Deus não os atende. É justo que então só provem o fruto da sua má vida. O homem colherá o que tiver semeado. Não basta receber então todos os sacramentos, é preciso morrer detestando o pecado e amando a Deus sobre todas as coisas. Como odiará os prazeres proibidos aquele que até então os amou? Como amará a Deus sobre todas as coisas aquele que até este momento amou mais as criaturas do que o próprio Deus? O Senhor chamou loucas as virgens que queriam preparar as lâmpadas quando o esposo já chegava. Todos receiam a morte súbita, porque não há tempo então para regular as contas. Todos confessam que os santos foram verdadeiros sábios, porque se prepararam para a morte antes que a morte então chegasse. E nós, o que faremos? Queremos correr o perigo de nos prepararmos para bem morrer quando a morte já bater às nossas portas? É preciso então fazer agora o que na morte quiséramos ter feito. E que angústia causa então a lembrança do tempo perdido e sobretudo do tempo mal empregado, do tempo dado por Deus para merecer, mas que já passou e não volta mais. Que mágoa o ouvir dizer então, já não há tempo para trabalhar e merecer. Amo-vos, soberano bem, e até a morte não quero mais deixar de vos amar. Meu Deus, pelo amor de Jesus Cristo, tende piedade de mim. Ó Maria, minha esperança, recomendai-me a Deus. As vossas recomendações nunca sofrem repulsa daquele Senhor que tanto vos ama. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de compartilhar essa meditação e, mais do que isso, meditar no interior da sua alma.